Seja muito bem-vinda e muito bem-vindos ao podcast Mentoria 10K+. Aqui compartilhamos estratégias para você atuar com mentoria de carreira de resultados, ganhando mais de 10K por mês com flexibilidade de horário, liberdade e vivendo da sua paixão por contribuir com o desenvolvimento de pessoas. Eu sou a Simone Nomura, sou mentora de carreira e esse é o episódio do RH aos 10K+ por mês, com mentoria de carreira. Estamos aqui ao vivo no YouTube e também no Instagram. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que é, então, mentoria de carreira, que eu vejo que tem muita confusão aí no mercado. Mas mentoria de carreira, muitas pessoas acham que é o processo de coaching. Gente, não é coaching, nem coaching de carreira e nem coaching de nenhum tipo. Combinado? Só que há alguns mentores de carreira de resultados formados pela B6 Desenvolvimento, minha empresa, que também atuam como coach, tá? Então, a nossa metodologia é excelente para vocês que já têm coaching. Estou vendo algumas pessoas aqui que são coaches. Todas as pessoas que se formaram em mentoria e já eram formados como coaching, conseguiram impulsionar ainda mais os resultados. Daí, todas as pessoas que eu conheço que foram formadas pela gente são excelentes coaches. Coaches sérios, coaches de resultados. E uma das oportunidades da mentoria de carreira é passar pelo mapeamento de perfil, entender exatamente quem é o cliente e quem não é. E dependendo da característica do cliente, talvez ele precise de um acompanhamento mais próximo, de um coach. Como eu, Simone, eu não atuo com essa parte que eu gosto de encaminhar, inclusive, para esses alunos que já passaram por mentoria comigo. Então, é uma oportunidade também para profissionais de coach. Eu sei que muita gente aqui do RH também fez curso de coach. Afinal, o coach, quando ele é utilizado da forma correta e usado como metodologia, e é uma metodologia seríssima, ele consegue acelerar ainda mais os resultados da mentoria de carreira. Mas agora que eu já falei para vocês o que não é mentoria de carreira, eu vou explicar então o que é a famosa mentoria de carreira. Deixa eu passar aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Agora sim. Facilitou, né? Então, afinal, o que é a mentoria de carreira? A mentoria de carreira, como eu coloquei aqui, é um processo estruturado, com cada passo muito bem definido. Então, nessa nossa mentoria de carreira de resultados, nós utilizamos ferramentas científicas desenvolvidas pelas maiores universidades do mundo. Então, temos aqui a Universidade de Stanford, de Harvard, e outras grandes referências mundiais em psicologia. E aqui na nossa mentoria, nós conseguimos mensurar e interpretar os resultados dos nossos clientes utilizando indicadores que definem e mapeiam desde o perfil comportamental dele até os talentos cognitivos. Então, nós ajudamos o cliente a entender quem é, todos os conflitos envolvendo o seu perfil e pensamos junto com ele, definimos os próximos passos de carreira e um grande objetivo. E aqui na nossa mentoria, a gente trabalha com indicadores, respeitando as características individuais e também os possíveis conflitos. Então, muitas vezes o cliente chega aqui, ele sofre na carreira, mas ele não sabe explicar o que é que está acontecendo com ele. E alguns já passaram por outros processos e não tiveram resultados. E ou conhece alguém que já tenha passado em mentoria com a gente, ou conheceu a gente pelo corporativo, eles acabam vindo em busca desse mapeamento. E ele é tão preciso que ele consegue, inclusive, explicar quando o cliente ele está inconstante emocionalmente. Aí, nesses casos, a gente também encaminha psicoterapia. Então, se você também é psicoterapeuta, é mais uma oportunidade para a sua esteira de produtos. E nós
mapeamos o cliente, então, em 5 níveis, utilizando essas ferramentas que estão aqui na tela. Então, os sabotadores, a gente faz o levantamento de coeficiente de inteligência positiva, passamos por DISC, enfim, é o mapeamento mais completo do mercado. E ele é muito recomendado para profissionais que são mais céticos, profissionais que são mais racionais e também por pessoas que já passaram anteriormente por processo de coaching e acabaram por algum motivo não saindo do lugar, se frustrando ou não conseguiram ter a aceleração de carreira da forma que gostariam. Todas as ferramentas utilizadas na mentoria de carreira de resultados são testes psicométricos desenvolvidos e validados pela APA, que é a Associação Americana de Psicologia, e também pela EOC, né, que é a Comissão de Oportunidades Iguais de Empregos dos Estados Unidos. E essa associação, essa comissão é muito bacana, porque lá nos Estados Unidos, todas as empresas, vagas, processos de recrutamento e seleção, eles passam por essa comissão que garante que as vagas, os testes, as entrevistas sejam iguais para todas as pessoas, né? Então tem essa parte da diversidade e o grande objetivo dessa comissão é diminuir as diferenças e qualquer discriminação nos processos seletivos e de RH. Então, uma comissão incrível e ela validou todas as nossas ferramentas, e isso faz com que a gente tenha mais uma comprovação de que a nossa ferramenta ela é justa, íntegra e muito bem validada. Então, quando eu decidi trabalhar com mentoria de carreira de resultados, como RH eu já senti uma dificuldade muito grande de ferramentas que trabalhassem com evidências, que fossem cientificamente comprovadas. Então, eu estudei no mercado tudo aquilo que tinha de melhor. Eu fiz mais de uma formação, inclusive. Busquei as melhores do mercado. Por quê? Eu entendi que era uma lacuna, uma oportunidade que nós não tínhamos uma consultoria séria que fizesse um processo sério, tanto dentro do RH quanto fora, que tivesse esse mapeamento de competências, de preferências comportamentais, de habilidades cognitivas. E quando eu encontrei, né, essas ferramentas, aqui a gente usa de 2 fornecedores diferentes, eu consegui pilotar projetos, inclusive dentro do corporativo, e nós identificamos, por meio de indicadores, a mudança de comportamento, aumento do NPS das pesquisas de clima. Então, ela é de fato uma ferramenta de resultados. E cada vez que nós aplicamos ela dentro de uma empresa, essas pessoas saem falando para outras pessoas de RH e eles continuam vindo nos buscar. Da mesma forma, os nossos clientes de mentoria de carreira, um passa pelo processo, atinge os objetivos e acaba divulgando para a esposa, para os filhos, para os familiares, para os colegas do trabalho. Então, a nossa ferramenta, como você pode olhar aqui, ela trabalha em vários níveis. Então, ela mapeia 78 atributos, que são competências, habilidades, né? A gente chama de habilidades cognitivas. Aqui mostra como tomamos decisão, nos comunicamos, quais são os perfis que provavelmente a gente tem um conflito natural. Nós apresentamos também para o cliente qual que é o perfil natural de liderança dele. E trazemos para ele, inclusive, o que é valor para ele, o que não é. Então, é uma ferramenta riquíssima. E no mercado, hoje, nós não temos nada semelhante. E eu queria, quando eu formulei esse processo, algo premium, sabe? Algo para pessoas que são, de fato, criteriosas, que valorizam o autodesenvolvimento. Eu gostaria que o meu cliente visse muito valor a partir da transformação da vida das outras pessoas que passassem pelo nosso processo e se inspirasse a nos buscar também. E hoje, quando eles me pagam mais de 10K ali no processo, eles pagam sorrindo, porque eles sabem o quanto essa ferramenta é capaz de ajudá-los, né? E eu, de fato, me dedico, busco analisar
tudo que vem no relatório, analiso todas as possibilidades de carreira. Então, muitas vezes eles estão em dúvida entre 2, 3 caminhos. Eu pego todos os indicadores deles, cruzo e vou trazendo o ônus e o bônus de cada caminho que eles estão ali na dúvida. Então, aqui, para começar a atuar com mentoria de carreira, é importante que você tenha interesse genuíno pelo outro, tenha uma escuta ativa apurada, tenha muita vontade de transformar vidas e faça uma formação dessas ferramentas que são as mais sérias do mercado. Né? Então, há clientes de 40, 50 anos que muitas vezes passam por aqui e eles jamais chegariam sozinhos ao autoconhecimento. Principalmente porque muitos indicadores eles podem conflitar. E quando nós temos parâmetros internos que conflitam, a gente tende a paralisar. O nosso medo é potencializado e a autocobrança, então, nem se fale. Isso não acontece só comigo ou com vocês, acontece com todas as pessoas. Só que algumas pessoas têm muito mais conflitos do que a grande média. Então, essas pessoas têm mais dificuldade de sair do lugar. Então, quando a gente vem aqui, mostra para ela tudo o que ela tem e como isso conflita, a gente já apresenta para ela que o sofrimento, em determinados momentos, ele vai ser inerente à situação. E ela precisa sempre pesar o ônus e o bônus e tomar a decisão. E a grande dica é não ficar ruminando, já que ela sabe que em uma das duas frentes ela vai sofrer. Então, ao fazer uma escolha, não ficar pensando no que não escolheu. E, nossa, alguns clientes, quando eles entendem isso, eles destravam de tal forma e param de sofrer, param de ter medo. E entendem também o quão especial é isso. Por quê? Os conflitos, eles são negativos em diversos aspectos, mas eles também têm um lado positivo. E a gente explica isso para o cliente e a gente faz com que ele potencialize muito mais os resultados. Então, um cliente que passa 5 sessões com a gente, 6 às vezes, né? E investe R$ 4.500, ele sai muito feliz da vida. Né? Alguns dobram o salário, né? Alguns conseguem identificar oportunidades no mercado que sozinho eles não tinham capacidade. E nós fazemos esse cruzamento. Então, em 2, 3 meses, eles já recebem o retorno que investiram. E você fica feliz e o seu cliente também vai ficar feliz. E isso é muito legal aqui da mentoria de carreira. Por quê? Você vê o valor do seu trabalho, você consegue se dedicar por cada um dos seus clientes. Então, ela é uma mentoria premium, porque você entrega de fato resultados. Você trabalha com o cliente pensando na estratégia da vida dele. Então, não é uma mentoria que eu vou ensinar vocês a atenderem um atrás do outro. Não. Isso daí bastante gente no mercado faz. Não tem como a gente dedicar e estudar cada caso com a profundidade que ele merece e fazer um trabalho premium, né? Um atrás do outro. Então, isso não existe. Então, a gente trabalha aqui na nossa mentoria todo o posicionamento, toda a compreensão do contexto do cliente para que a gente atraia sempre o cliente certo de acordo com os nossos trabalhos. Nós nunca tivemos um cliente que não tenha gostado do processo, que tenha desistido no meio. Até mesmo nas nossas formações, a gente nunca teve ninguém que tenha pedido, por exemplo, o dinheiro de volta, porque nós trabalhamos com integridade e a gente não mente, né? Então, eu costumo dizer para as meninas que trabalham aqui que o resultado vem se você seguir a metodologia, se você for estudiosa, se você trabalhar com afinco da forma que a gente explica, se posicionar adequadamente, não deixar dúvida para o seu cliente. A sua primeira venda acontece a partir de 1 mês de divulgação. E o que é mais brilhante nesse processo de mentoria de resultados, né? Quando a gente traz os resultados do cliente, pontos fortes, pontos fracos e as notas deles, a gente faz uma matriz, a ferramenta já nos fornece uma comparação com relação a 197 mil pessoas que já realizaram esse acesso.
Então, se antes ele tinha uma desconfiança que ele era bom, por exemplo, em resolução de problemas complexos, quando ele vê a nota dele ali, né, 8,7, e ele vê a média mundial, ele fala: caramba, a média mundial é baixa, é 5,6, a minha é 8,7, mas ainda existem pessoas que é 9,9. Então, ele consegue identificar exatamente qual é o grau de desenvolvimento dele dentro de cada habilidade. E isso é muito rico, porque muitas pessoas acabam travando porque elas não têm o quê? Grau de comparação. Então, ao ser comparado, o cliente consegue ter a clareza de que ele não é o melhor de todos, mas que ele é melhor do que a grande massa. E isso faz com que ele se sinta mais forte no posicionamento, ao fazer uma entrevista, ao trabalhar o LinkedIn dele, ao escrever sobre os resultados dele, né, no currículo. Então, isso é muito bacana. Então, quando a gente explica para o nosso cliente tudo que ele é bom e tudo que ele não é bom, porque, gente, a gente também precisa falar para ele aquilo que ele não é bom. Comparado a 197 mil pessoas, você está aqui, ó, no 2,5. Então, a gente ajuda o nosso cliente também a pensar em planos de contingência quando ele tem algum indicador muito baixo, né? Seja ele inteligência emocional, autocontrole, e a gente ajuda ele com ferramentas para ele, de repente, em uma resposta impulsiva, ele não coloque anos de trajetória profissional no lixo. Às vezes ele estava ali, né, pronto para ser promovido, e uma resposta atravessada que ele dá em uma reunião, ele pode colocar tudo a perder. E quem é que faz isso no mercado hoje, gente? Da forma que a gente faz, acompanhando, falando a verdade para o cliente, dando um feedback estruturado com plano de ação, praticamente um PDI que deveria ser feito pela empresa e pelo líder dele, nós fazemos em mentoria de carreira. E é engraçado que a oportunidade está tão grande, como eu falei para vocês, eu costumo dizer para as minhas alunas que se elas fizerem direitinho, todo o marketing digital ali no Instagram, no YouTube, se elas trabalharem o Facebook explicando qual é o novo trabalho delas, trazendo gráficos comparativos do cliente, em um mês elas já conseguem fazer a primeira venda. E de um em um, cada vez que um cliente tem resultado, ele sai divulgando o seu trabalho, né? Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma aluna, né, da última formação, a formatura vai ser agora, dia 2 de abril. Hoje é dia 22 de março. Ela já vendeu 3 mentorias de carreira, ela está cobrando hoje 2.200. Ela já pagou a nossa formação, por exemplo. E ela é uma menina persistente, ela faz stories, ela faz conteúdo no feed, e mesmo tendo 1.000 seguidores, ela já vendeu 3 processos de mentoria de carreira. Gente, as pessoas estão muito carentes de mentoria de carreira séria, de um processo com base científica, evidências. Por isso que o nosso processo ele tem crescido demais. Se você pensar, eu não tenho agenda, isso porque eu atendo um cliente, né, por dia. E eu atendo também mentorias em grupo no corporativo. Mas até maio eu não tenho mais agenda. Então, gente, a necessidade, a gente tem muito mais demanda do que mentores de carreira de resultado. Então, quanto mais resultado seus clientes vão tendo, mais indicação do seu serviço você vai recebendo. Então, essa dúvida, ai, Simone, e se ninguém comprar de mim? Ai, Simone, eu sou muito nova, será que alguém vai comprar de mim? O mentor de carreira, ele não precisa ser um profissional de muita idade, porque isso daqui é uma metodologia. Então, você vai aplicar o teste no seu cliente, vai ter ali o passo a passo da devolução, você vai explicar para ele o que é cada indicador e o que significa esses cruzamentos, e vai ajudá-lo a refletir no contexto da história dele, se ele já teve alguns cases em que foi prejudicado por essas características quando elas estavam descalibradas. Então, você aprende a conduzir o processo. Se lá na frente você precisar de um mentor
sênior, um mentor técnico, aí é só você ter um bom networking, mas a gente tem uma comunidade de mentoras de carreira que a gente se ajuda muito. Eu acho que em 2 anos de mentoria de carreira, eu nunca fiz tanto networking como eu faço agora. E é uma delícia, porque você está ali sempre trocando com pessoas que são tão apaixonadas quanto você. E, gente, é incrível, mas além de você trabalhar muito menos, você tem muito mais tempo para estudar, você recebe um valor mais alto pela sua hora. E isso te gratifica, porque ao mesmo tempo você ajuda pessoas a transformarem suas próprias vidas. E vocês devem estar pensando, né? Ai, Simone, não sei como é que eu vou começar no corporativo, né? Você falou que dá para fazer mentoria individual ali, diretamente com o cliente, dá para vender para empresas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou divulgar isso? Primeira coisa, você utilizar o seu LinkedIn, explicar o que você está estudando, o que você não está estudando, falar sobre os diferentes tipos de mentoria. As pessoas que passam por formação comigo, eu já passo para elas como é a estrutura, por exemplo, de um workshop de DISC. Então, ela vai até a empresa, ela aplica os testes, cada um recebe o seu e ela faz um único encontro com todas as pessoas. Eles não precisam abrir os relatórios para os colegas, mas conforme você vai dando a palestra, cada pessoa vai anotando ali os seus resultados. E se ao final alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode tirar dúvidas também por e-mail. E eu sempre disponibilizo 15 minutinhos, caso alguém queira fazer ali uma sessão rápida, só para ver alguns aspectos relacionados somente ao resultado deles. E para vocês terem uma ideia, uma vez, logo que eu fiz o curso, 3 meses depois, nós fechamos uma mentoria de carreira em grupo. E nós atendemos 10 líderes. Num primeiro momento, eles só queriam trabalhar a parte ali de sabotadores e coeficiente de inteligência positiva. E atendendo esses 10 líderes, nós fizemos a devolutiva em grupo, então 1h e demorou em termos de 1h40 até para eles tirarem as dúvidas, e nós cobramos R$ 15.000, né? Então, assim, é muito gostoso, porque a gente fala sobre a nossa paixão, a gente ajuda líderes que estão com problemas de relacionamento a entenderem o funcionamento do cérebro, como o cérebro dele consegue disparar, né, os pontos de conflito. Então, o que a empresa economiza com a diminuição de conflitos e o aumento da empatia vale o investimento. Né? E depois que a gente fez esse processo, que foi um grande sucesso, eles acabaram fechando as outras partes da mentoria em grupo. E aí nós trabalhamos com esse grupo 20 horas. E nós faturamos R$ 35.000 utilizando essas ferramentas e palestrando. E eles conseguiram, em 3 meses, identificar aumento de produtividade de um time que a hora é caríssima, né, que é um time de tecnologia, e aumentou também o NPS da área, né, de satisfação e clima em 3 pontos. Então, por que as pessoas, Simone, enxergam tanto valor nessa mentoria? Você deve estar perguntando. Porque enquanto muitas pessoas no mercado vendem um processo sem qualquer base científica, usando exclusivamente ali o feeling, né, ferramentas de desenho, algumas trabalham também aquela constelação familiar, né? São processos desestruturados que não levam o cliente de um plano A a um plano B. E o cliente, quando é mapeado em ferramentas alternativas sem evidências científicas, muitas vezes eles não colaboram também o tanto que é necessário para que tenham essa transformação. E já aqui na nossa mentoria, seja ela em grupo ou individual, a gente estrutura muito bem o processo. A gente explica quais são os gaps de cada um, como é que isso pode ser positivo para o grupo, como isso pode ser interpretado pelos perfis distintos, e as pessoas veem muito valor nesse conhecimento.
E você deve estar se perguntando: "Mas Simone, então mentoria de carreira é só mapeamento? É só assessment? É só teste?" Não, esse é o primeiro passo. Primeiro a gente mapeia o ponto de partida, entende tudo o que é para esse cliente, tudo o que não é, e em um segundo momento a gente mergulha em todas as experiências do cliente e a gente pensa em alternativas, em possibilidades de caminhos a partir do mapeamento desse ponto inicial. E dessa forma, o cliente vai trazendo sugestões. E conforme ele traz sugestões, a gente entra aqui, né, em uma ferramenta que nós temos de análise de mercado e nós levantamos, por exemplo, dentro de cada caminho que ele nos trouxe de provável interesse. Nós identificamos quanto que o mercado paga por isso, qual que é o trajeto, quais são os benefícios. Às vezes o cliente chega aqui, ele tem o sonho de ganhar 30.000 reais, só que aquela área ela é incompatível. Nenhum por cento das pessoas com 30 anos de carreira chega nesse número. E aí a gente explica para ele: olha, pelo mercado as coisas acontecem assim. Você tem essa formação para você chegar nesse valor com essa formação e com essa experiência. Gente, já pensou em tal coisa? E nessa outra profissão? E aí ele vai, avalia por uma semana e mergulha e pesquisa. E se ele falar, olha, esse manichê é interessante, esse aqui é bacana, esse daqui também pode ser bacana. Aí eu trago alguém que eu já conheço do mercado para conversar com ele, que já atua há bastante tempo, e a pessoa explica para ele como é o dia a dia, qual é a diferença entre empresas mais tradicionais, empresas mais startup, para ver se ele se identifica ou não, qual que são as dores da posição, toda posição tem, né? Qual é o bônus dessa profissão, e aí o cliente reflete se é isso ou não que ele quer. A partir do momento que ele decide o que ele quer, a gente estrutura todo o LinkedIn, explica para ele como é que ele precisa se posicionar, quais os termos o currículo dele precisa ter para que seja o imã, né, da inteligência artificial. Então, assim, é muito bacana. O processo de mentoria de carreira, ele é muito amplo, e aqui, nas nossas formações, a gente já traz para os nossos clientes e alunos as possibilidades, para que eles tenham segurança de trabalhar com o cliente desde o primeiro atendimento. E, gente, depois que o cliente está feliz, está satisfeito, fez a transição de carreira, ou conseguiu a promoção, ou mudou, né, foi para o empreendedorismo, ele sai indicando clientes para vocês, assim, sem brincadeira, eu acho que um cliente que passa por aqui, ele indica pelo menos 10 pessoas para gente. Isso daí é o chamado efeito tração. Quando você não só atende a expectativa do seu cliente, mas supera, isso faz com que ele não só transforme a vida dele, como ele indique também o seu trabalho para outros profissionais. Agora eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Vou até projetar aqui na tela. A grande maioria de vocês trabalham no RH, né? Assim como eu também trabalhava no RH. Se vocês olharem aqui, a gente tem lá no mapa de carreira do vagas.com quanto que ganha um gerente de RH. Gente, um gerente de RH muito experiente em uma empresa de um porte bacana recebe hoje no Brasil perto de 13K por mês, né? E aí, você hoje já refletiu quanto tempo dentro do RH você vai precisar trabalhar, passar aquele monte de desaforo para chegar nesse valor? Um gerente de RH experiente, hein, ganha perto de 35 conto a hora, né, trabalhando ali muitas e muitas horas, ultrapassando as 44 horas semanais facilmente, sem ter tempo de estudar, sem ter qualidade de vida, sem ter tempo de estudar, se dedicar ao lazer, à família. Há 2 anos, no susto, hein, eu iniciei o processo de mentoria de carreira como eu sempre sonhei passar na minha vida. Pilotei, validei,
né? E iniciei ali cobrando 2K por processo, né? 5 sessões. Hoje, o mesmo processo comigo, eu estou cobrando 4,5K. E em alguns meses, gente, acabo atendendo também muitas empresas, fazendo bastante mentoria em grupo. Então, por exemplo, em novembro, eu fiz 3 clientes, fechei 3 mentorias de carreira completa, né, de 3K e meio, e ainda fiz algumas mentorias em grupo para a empresa. E eu acabei dobrando, né, os 10K, e ainda, gente, trabalhei 5 horas na média, né, por dia. Então, atendendo esses clientes e também as mentorias em grupo, eu tirei mais do que o dobro, né, do que eu prometo aqui, que é 10K mais, tirei mais que o dobro. Então, alguns meses também tem essa diferença, sazonalidade. No final do mês, a gente costuma vender ainda mais, mas pela média, a minha média sempre é acima de 10K mais. Eu já tenho algumas alunas que também estão nesse mesmo processo. E é tão gostoso, gente, porque é um processo íntegro, é um processo de respeito, é um processo de crescimento contínuo, porque todas as vezes que um cliente divide a história dele com você, você cresce também. Você começa a ter mais repertório, começa a avaliar quais foram as iniciativas que ele fez, o que deu certo, o que não deu, o que ele precisou repilotar, né? Porque é uma forma também de você já ir cruzando informação com outros clientes, ou de repente dar dicas para os próximos que virão, porque o ser humano ele sempre consegue surpreender. E é um trabalho que nunca é monótono, porque são muitas histórias distintas, é um momento muito gostoso. Todos os dias à noite, eu agradeço a Deus pela minha profissão hoje, porque eu sofri tanto lá atrás e eu trabalhava tanto para ter isso aqui de retorno financeiro, e hoje eu trabalho muito menos, estudo muito mais isso que é minha paixão e consigo tirar muito fácil 10K mais por mês. E o que é preciso então, né, para começar em mentoria de carreira? Muitas pessoas vivem me perguntando isso. E, gente, mentoria de carreira é algo muito simples. Você não precisa de muita coisa, né? Ao contrário da mentoria técnica, você precisa ter muitos e muitos anos ali, precisa ter referência no mercado, ter bagagem, experiência em empresas de diferentes culturas. Aqui na nossa mentoria de carreira de resultados, você só precisa ter conhecimento profundo sobre essas ferramentas internacionais, você precisa estar ali muito ligado ao que está acontecendo no mercado de trabalho, o que está acontecendo no mercado de recrutamento e seleção, quais são os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial está mudando as relações de trabalho. Deve ter um networking bacana, e isso vai acontecendo naturalmente aqui, né? Como os clientes eles chegam sem você precisar fazer muito esforço, depois que você já tem ali 1 ano de mercado, você já tem umas bases muito sólidas de relacionamento. E, além disso, o que mais, Simone? Isso daí é muito simples. Eu acho que não é para mim, porque eu não tenho muitos amigos, né? Juliana está perguntando aqui, Simone, eu não tenho muitos amigos. E aí, como é que isso daí serviria para mim? Para você fazer no mínimo 10K por mês, você precisa de paixão, precisa de internet, um notebook, celular, enfim, né? Uma formação de qualidade e aplicar todos os passos, tanto da sessão, né, o framezinho da devolutiva, e também falar para as pessoas da sua rede, para as pessoas que te conhecem, que você tem uma formação e quais são as dores, né, que essa sua ferramenta soluciona, que o seu trabalho ajuda a curar, qual é a transformação que você consegue ajudar o cliente a fazer na própria vida. A grande maioria das pessoas, a gente nem sabe que isso daqui existe. Quando você começa a falar, começa a comparar os resultados dos seus clientes, as pessoas, uau, Simone, não sabia que isso existia.
não tem como dar errado. Né? Então, grande parte dos meus alunos, hoje mentores de carreira, eles primeiro passaram pelo processo. Quando eles sentiram os impactos positivos dessa experiência na vida deles, eles tomaram a decisão de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Né? E hoje estão aqui fazendo a formação, estão felizes da vida, estão se tornando cada vez melhores, trabalhando de qualquer lugar, faturando muito mais do que faturavam dentro do RH, sem tanto sacrifício, sem tanta angústia. Né? Então, como é que eu posso, Simone, trabalhar isso, por exemplo, nas redes sociais, já que as pessoas não sabem, né, como vender mentoria de carreira, as pessoas não sabem que isso daqui existe, como é que eu faço? Gente, muito simples, eu não quero que vocês façam como a grande maioria faz. Primeiro que o seu produto é um produto premium. Então não é para ficar, oi gente, eu vendo mentoria de carreira, oi gente, eu sou mentor de carreira, e aí, como tá a sua carreira? E aí, sua carreira tá boa? E aí, você tá feliz? Aí, o que você faria para ficar feliz na carreira? Gente, não. Isso aí até qualquer pessoa faz. Você tem que mostrar os seus diferenciais, as evidências científicas da sua ferramenta. Então, por exemplo, né, que eu coloquei 2 perfis de cliente. Simone, né, gostaria muito de trabalhar dando aulas. Essa profissão é para mim? Aí eu vou falar, olha, fulano, aqui eu tenho o gráfico de 2 clientes. Né? Um cliente, ele é extrovertido e uma pessoa estudiosa que gosta ali de descobrir, de se aplicar, de desvendar, de se aprofundar, né, nos conhecimentos, e ao mesmo tempo uma pessoa extrovertida. Então, esse cliente aqui, provavelmente, ele tem mais facilidade de ser professor, por exemplo, universitário, um professor ao mesmo tempo estudioso, né? Agora, esse outro perfil aqui da direita, ele também dá para ser professor, né? Mas provavelmente ele é um professor de crianças, é um professor primário, né? Então que tem bastante relacionamento ali individualmente com as crianças, não se relaciona tanto em grupo, né? São grupos menores, já que eles precisam de mais afago, de mais carinho. E é um perfil também que ele sempre consegue avaliar as crianças, perceber quando elas não estão bem, quando elas estão um pouquinho mais caladinhas, amuadinhas, porque eles têm também ele tem também um nível de introversão diferenciado. Só que aqui eu trouxe só 2 possibilidades de infinitas possibilidades. Né? Então, você mostrando para o seu seguidor do Instagram, do Facebook ou do próprio YouTube que você vai passar os direcionais de acordo com a numeração dele, vai explicar tudo o que é para ele, tudo que não é para ele. Né? Então, por exemplo, aqui o gráfico, segundo o gráfico, a pessoa seria provavelmente teria uma escuta ativa muito maior, seria, por exemplo, um excelente mentor de carreira, seria um excelente psicólogo, né? Seria um excelente advogado, porque ele pega todo aquele conhecimento, aquelas leis, e ele pega todas as análises da conversa com o cliente, ele cruza de uma forma rápida e muito profunda. Né? Então, o quanto essa pessoa do lado direito ela é muito melhor nas interações e nas conexões mais profundas em interações no um a um, o outro ele já é mais em grupo, ele gosta de ser referência, autoridade em um tema específico, mas compartilhar isso com grandes grupos. Existem infinitas profissões e infinitos desenhos que podem aparecer aqui. Então, geralmente, a gente lê o gráfico do nosso cliente de acordo com a necessidade e a dúvida dele, né? Então a pessoa vem aqui, Simone, eu não sei se eu sigo esse caminho da engenharia ou se eu sigo mais esse caminho aqui
das letras, né? Mas que parte? A parte de projetos, fica o dia inteiro projetando. Se a pessoa da direita, né, como ela tem essa parte de tarefas alta, ela consegue passar o dia inteiro sem perder o foco, analisando, fazendo projetos detalhados. Já se for a pessoa da direita, ela não consegue, ela vai precisar de respiros, ela vai precisar de conexões. Então a gente trabalha com os dados e o cruzamento. E esse aqui é só um mapinha dos 5 que nós teremos. Então, quando você mostra para o seu cliente que a sua recomendação não é um achismo, mas ela é baseada em evidências, ele entende que seu produto é premium e ele vai pagar com muita satisfação o seu valor. E facilmente você vai trabalhar poucas horas por mês, né, como aquele mês que eu falei, que eu trabalhei 5 horas por dia, com atendimento em mentoria de carreira em grupo e individual, e conseguir o dobro dos 10K+. Então, gente, não é fácil, é uma metodologia aplicada com muita constância, seriedade, e você precisa comunicar. Não tem como dar errado. Você, com mentoria de carreira, em 6 meses, conseguirá atingir um salário que um gerente de RH não consegue. Em 10, 15 anos de casa. E você vai alcançar esse salário com muito menos sofrimento. Bom, gente, então a aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Deixem o like aqui e sigam a gente no canal. Todas as semanas eu vou distribuir conteúdo para que vocês possam se tornar mentores de carreira de resultado. E eu desejo do fundo do coração que vocês, assim como eu, sejam valorizados do lado de fora da empresa e sejam reconhecidos financeiramente por isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo grande!